Fala, galerinha, como vocês estão? Então, retomando aí os estudos de inorgânica, das funções inorgânicas. Então, veremos hoje as bases, ok? As bases aí que são os seus antagônicos dos ácidos, ok? Então, vamos lá. Lembrando o seguinte que não podemos esquecer. Nós temos a teoria de Arrhenius, certo? Que os ácidos liberam H+. E as bases dissociam OH-. Então, a teoria de Arrhenius acaba valendo aqui também. Então, vamos lá. Seguinte. Quando a gente vai falar das bases, a gente vai ter que lembrar das características delas. Então, podem ser corrosivas, ok? As bases podem ser corrosivas, assim como os ácidos, só que de uma forma mais lenta. Possuem OH- na sua estrutura, ou seja, a chamada hidroxila. Possuem pH alto, ou seja, quando a gente trabalha com as bases, o pH sobe. São boas condutoras de eletricidade, assim como os ácidos. E tem sabor adstringente. O que é o sabor adstringente? É aquele sabor que trava a garganta, que é o sabor de uma banana verde. Ok? Nós temos o sal, que é os sais, alguns sais que são amargos. Temos aí o caju também, que trava, que é básico. A banana verde, tudo bem? Alguns exemplos aí de alguns alimentos que têm caráter básico. Quando a gente vai falar das bases, primeira coisa que nós temos que trabalhar, a definição. Então, bases são aquelas que em água dissociam liberando OH-, que é a hidroxila. As fórmulas gerais vêm sempre acompanhada de um metal, tá? De um metal seguido de OH-. As bases sempre terminam em OH e aqui nós temos, né, que as bases são aquelas que têm OH, que elas vão em meio aquoso, vão estar dissociando OH. Então, tá aqui, ó, eu tenho sólido e quando eu jogo, ele separa em Na+ e OH-. Eu tenho aqui com cálcio, vai soltar o cálcio +2 e o 2OH- em meio aquoso, ok? Então, são aquelas que liberam íons OH-, tá? Então, bases são OH-. Quando a gente vai trabalhar com as classificações das bases? Bem tranquilo. Como assim tranquilo, professor? Nós temos 3 espécies de bases. Nós temos as bases solúveis, as bases insolúveis, ou as parcialmente solúveis, né? Vamos colocar na ordem. As bases solúveis, as bases parcialmente solúveis e as bases insolúveis. Quem são as bases solúveis? São as que estão presentes nos metais alcalinos. Então, li na capa da revista Coisas Francesas. Então, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, SCOH, CESOH e FrançOH. Essas são as solúveis. As parcialmente solúveis. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão Ratão. É a dos metais alcalinos. Berílio OH2, magnésio OH2, cálcio OH2, estrôncio OH2, bário OH2, rádio OH2. Então, solúveis e parcialmente solúveis.
As insolúveis são as demais. Então, as que não estão nesses conjuntinhos aí vão ser insolúveis. Por exemplo, ferro OH3, CuOH, AlOH3. São todas o quê? Insolúveis. Então, dissolvem muito bem, dissolvem parcialmente e não dissolvem praticamente quase nada, ok? Aproveitando já, vamos falar sobre a reatividade que a gente vai trazer lá na frente. Como assim reatividade? Que libera muito OH-. Então, essas vão ser as fortes, porque em meio aquoso elas vão liberar muito OH-. Então, essas vão ser as fortes. Então, vou colocar aqui, barra reatividade. Tudo bem? As parcialmente solúveis vão ser moderadas e as demais vão ser as fracas, ok? Então, fortes, moderadas e fracas. Ou seja, libera muito OH+, libera parcialmente os OH+, quando dissolvem, e libera pouquíssimos OH+, quando aí são jogados em meio aquoso. Tudo bem? Lembrando que a gente vai buscar essa de volta aqui, quando a gente falar das reatividades. Quando a gente pega na nomenclatura, vai ser assim, ó. O grupo 1A e 2A, ou os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm um nome fixo. Como assim um nome fixo? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, porque são elementos do grupo dos alcalinos e alcalinos terrosos. Os demais grupos, os demais elementos, né? Os demais, eles vão seguir a quantidade, vai seguir a quantidade de hidroxilas. Seguir a quantidade de hidroxilas. Como assim, professor? FeOH2. Vamos dizer aqui, colocar outro. Lembrar aqui, NiOH. Como é que vai ficar o nomezinho desses caras? Vai ficar assim, ó. Hidróxido de ferro 2. Por quê? Porque a carga dele aqui vai ser mais 2, porque ele tem 2 OH-. Esse cara aqui, hidróxido de níquel 1, porque a carga é mais 1. Tudo bem? Como o grupo a carga é fixa, não precisa ser seguido da carga. Beleza? Então tá aí a nomenclatura das bases. A reatividade, como eu tinha falado antes, né? Quem são os fortes? São as bases dos alcalinos, porque são solúveis. As moderadas são os alcalinos terrosos, porque são parcialmente solúveis. E as fracas vão ser as demais, porque são insolúveis.
dissolvem tão pouco que altera o pH, mas é muito, mas pouquíssimo OH- liberados. Então, fortes, moderadas e fracas. Ok? Então tá, seguindo. Algumas bases importantes para a gente aí no nosso dia a dia. O hidróxido de sódio, conhecida para a gente como soda cáustica, muito utilizada aí para a produção de sabão, ok? Porque elas reagem com o ácido graxo formando o sabão. Podem ser utilizadas aí como floculante, muito solúvel em água, além de ser extremamente cáustico. O que seria extremamente cáustico? Seria extremamente alcalino. Lembra que é uma base forte, né? Usada para desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras de celulose e na fabricação de sabão e detergente, como desentupidor de ralos e esgotos, porque eles reagem com a gordura, tornando a gordura solúvel. Outra base aí também importante da gente, o hidróxido de cálcio, que seria a cal apagada ou a cal hidratada. É uma suspensão aquosa de aparência leitosa, obtida a partir do cal virgem, ou seja, eu pego o cal, jogo na água e obtenho a cal apagada. A gente usa elas para pintar os muros, os meus fios também, né, sem ser os meus fios nas ruas, e também na fabricação aí, né, na neutralização de solos ácidos e fabricação de doces, tá? A hidróxido de magnésio também o leite de magnésia é utilizada como antiácido estomacal. Então a gente tem ela aí, ó, reagindo com o hidróxido com o ácido clorídrico, né? Nós temos aqui a base. Ela libera 2OH-, então eu vou ter que reagir com o ácido, né? Que ele vai estar liberando o H+. O H+, mais o OH- forma para a gente duas águas. Então, o princípio básico aí da neutralização, tá bom? E, para a gente seguir o barquinho aí, né, vamos ver alguns exercícios de base. Então, lembrando, 4 coisas importantes. Definição, classificação, nomenclatura, e reatividade. São os princípios básicos de todas as funções inorgânicas. Definição da base, libera OH-. Classificação, pode ser solúvel, parcial ou insolúvel. Nomenclatura, hidróxido de né? Lembrando que nós temos os hidróxidos de sódio, os hidróxidos fixos e os variáveis. E reatividade, nós temos as fortes, são as presentes na 1A, ou grupo 1, as moderadas, que são A do 2A, e as fracas. Que são as demais. Então, essas são os 4 principais pontos de quando a gente trabalha com quem? Com as bases, ok? Então, vamos ver alguns exercíciozinhos aí, ó. O hidróxido de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas como diferentes números de hidroxila. Assinale a alternativa que define corretamente essas bases na sequência aí de cada. Então, ele colocou lá hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Lembrando, quem são a galera do grupo 1A? Li na capa da revista Coisas Francesas. O bom que na prova do PAIS, por exemplo, você tem a tabela periódica. No Enem não, hein? Quando a gente vem da 2A, Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão
ratão. Então, o sódio vai ser OH, o magnésio vai ser OH2 e o cálcio vai ser OH2. Então, essa daqui é mono, essa daqui é di, essa daqui é mono, mono não, é di, né? Essa daqui é di. O que é monodi, professor? Libera um OH-, libera 2OH-, libera 2OH-. Então, vamos lá. Vamos pegar sem olhar o alumínio. Primeiro, vamos tentar marcar aqui, ó. Sódio. Sódio monobase, monobase, monobase. Cálcio. De base, de base. Magnésio, que é a última. De base, de base. Então, aqui encaixou para a gente foi o quê? A letra E. Então, o alumínio é hidróxido de alumínio, né? Que é da 3A. Que também, eu esqueci de comentar, tem um nome fixo, porque também tem um NOx fixo, mas o principal representante é o hidróxido de alumínio. Beleza? Então tá aí, resolvido o primeiro exercíciozinho. Vamos para o segundo. O hidróxido de sódio, NaOH, muito conhecido como soda cáustica, é produzido pela hidrólise da salmoura bruta obtida pela dissolução do sal marinho ou de jazidas subterrâneas, salgema. Em água, é amplamente empregado na fabricação de sabões e detergentes, e fibras de plásticos e de vidro, de substâncias petroquímicas, de polpa de madeira, papel e de fertilizantes, explosivos e solventes, entre outros. Uma das principais características do NaOH. Então, principais características do NaOH. Não se dissolve em água. Errado, certo? Porque é uma base o quê? Solúvel. Faz parte do grupo 1A. Reage para formar cristais de sal em água. Não, ela é solúvel. Ela, em vez de precipitar, ela vai dissociar muito bem. Então, se eu pego o hidróxido de sódio e jogo na água, ele faz o quê? Tchau, tchau, tchau para todo mundo. Eu vou ficar dissolvido na forma de íons. Então, já está errado a letra C. Por que está errado a letra C? Porque se eu tenho íons livres, eu conduzo muito bem a eletricidade. Não reage com o ácido. Não, velho. Isso é uma base. As bases reagem com o ácido. Libera facilmente os íons hidroxilas. É uma base o quê? Forte, por ser uma base solúvel. Então, alternativa correta, letra E. Olha, pessoal, mas é facinho assim as bases? Cara, as bases são bem tranquilas mesmo, mas tem que guardar esses conceitos aí, porque eles serão exigidos de nós mais tarde. Vamos lá, pegar mais um aí, ó. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como um indicador de caráter ácido, né, pH entre 0 e 7, básico entre 7 e 14, de diferentes soluções. Ao adicionar um pouco delas em uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala. Em algumas soluções foram testadas esse indicador, produzindo as seguintes cores. O amoníaco ficou verde, o leite de magnésia ficou azul, o vinagre ficou vermelho e o leite da vaca ficou rosa. Então vamos ali, ó, duas questões. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter. Gente, lembrando que a gente tem entre 0 e 7 um caráter o quê? Entre 0 e 7 o caráter ácido. De 7 a 14 o caráter o quê? Básico. Tudo bem? Então, se o amoníaco ficou verde, ele é básico. Se o leite de magnésia ficou azul, ele é básico. Por quê? Porque está acima de 7.
O vinagre ficou vermelho, ou seja, ácido, porque está abaixo de 7. E o leite de vaca ficou rosa, então também ácido, ficou abaixo de 7, beleza? Então as nossas alternativas aí tem que estar trabalhando com quem? Básico, 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 e aí foi, ó, ácido, ácido. Então alternativa letra E. Tranquilinha essa? Então vamos ali para a próxima. 3. Utilizando o indicador citado, o suco de abacaxi e limão pode-se esperar como resultados as cores. Suco de abacaxi e limão é ácido ou básico? É azedo, né? Azedo é sabor ácido. Então, se é sabor ácido, ele tem que ficar ou vermelho ou rosa. Então, vamos lá. Vermelho. Vamos pegar os vermelhos. Vermelho, vermelho, certo? Agora, pode ficar verde? Pode ficar verde? Não, não pode ficar verde porque é básico. Pode ficar rosa? Pode, que é ácido. Vermelho, ácido. Pode ficar rosa? Pode também. Pode ficar roxo? Não, que já está muito na região perto da base. Então a resposta certa, letra o quê? D. Olha lá, rosa, ó. Rosa também está no meio o quê? Está no meio ácido, abaixo de 7. Tranquilo? Então, outro exercíciozinho aí pra gente. Será que tem mais um? Tem mais um. Vamos lá. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, respectivamente, de bases fracas e parcialmente solúveis. Consultando a tabela a seguir, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser, vamos lá, força das bases, das solubilidades das bases em água, bases de metais alcalinos fortes e solúveis, base dos metais alcalinos terrosos fortes e parcialmente solúveis, exceto o magnésio que é fraco, e demais bases fracas e praticamente insolúveis. Então, o que a gente quer? A gente quer as bases que são fracas e parcialmente solúveis. Se a gente quer as bases que são fracas e parcialmente solúveis, então a gente quer uma base que vai ser né? Olha lá, respectivamente, uma base forte solúvel e de uma base, né, para desentupir o cano, uma base forte solúvel e uma base fraca e parcialmente solúvel. Então vamos lá. Quem são as bases fortes? Bário é forte? Não, porque bário é do grupo 2A. Lembrando de novo, grupo 1. Lembrando de novo, grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, rádio e bário. Então, se eu quero uma base forte, tem que ser do grupo 1. Então tá aqui, ó, ou potássio ou sódio. Então, pegamos ali, ó, sódio e potássio. Eliminamos o bário, o alumínio e o cobre, porque são fracos. Agora a gente quer uma base fraca e parcialmente solúvel. Só tem duas alternativas para a gente. Ou o bário ou o magnésio. Tem que ser fraca e parcialmente solúvel. As bases dos metais alcalinos são parcialmente solúveis. Então, o bário e o magnésio entraram no parcialmente solúvel. Ok. Só que ele quer que seja uma base fraca. Com exceção, qual é a fraca para a gente? O magnésio. Então, a resposta correta, letra E. Tranquilo? Então, tá aí para gente as bases. Não se esqueça que as bases são simplesinhas, mas elas podem ser sorrateiras aí quando juntar com o conjunto dos ácidos para formar os sais. Beleza? Então, um abraço para vocês.